Oi, tô gravando esse vídeo aqui pra colocar pra fora um pouco de umas coisas que estão na minha mente e eu acho que eu precisava desabafar em algum lugar e, bom, às vezes alguém vê esse vídeo aqui e consegue dar outras visões sobre isso, ponto, que é o apego e a visão budista que eles têm com relação a isso, sabe? Faz um tempo eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre o budismo e eu estou tentando entender melhor essa visão, porque do ponto de vista argumentativo faz sentido para mim, né? Eu consigo entender a lógica argumentativa por trás, mas é difícil a aplicação na realidade. E, bom, vamos lá. Para a gente entender melhor sobre isso, né? É, qual que é a visão budista sobre o apego? As páginas o material que eu venho acompanhando sobre o budismo diz que Buda pregava então que o sofrimento do mundo advém do apego ao o estado de determinada das coisas naquele momento. O budismo ele vai dizer que tudo ele é impermanente, tudo está em constante mudança, né? E parte disso a gente consegue analisar através daquela. Então, isso a gente consegue ver através daquela grande metáfora do rio, que diz que a gente não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque uh, o rio, a água daquele rio, ela flui e a gente não consegue parar a fluidez daquela água, né? Logo, se eu me banho agora em um rio e vou me banhar novamente em seguida, ou em algum tempo depois, aquele rio ele não é mais o rio aquelas águas não são mais as águas que eu me banhei, porque essas as águas que eu me banhei elas já se foram. E diz também que eu não sou o mesmo, é, porque eu mudei, posso ter mudado a minha mentalidade, novas coisas, novos acontecimentos aconteceram comigo e isso fez com que eu mudasse. E aí é isso que essa metáfora quer dizer, né? Que eu não posso me banhar duas vezes no mesmo rio porque nem o rio nem eu serão o mesmo. E, e essa metáfora ela é expandida para todas as coisas que existem hoje, a tudo que existe. Vai dizer que o budismo então vai dizer que tudo está em mudança, né? Nada permanece da mesma maneira como está para sempre. E o sofrimento ele advém uh, ele advém do nosso apego pelo estado atual das coisas ou um estado que a gente imagina que ele esteja, mas a gente vai chegar nisso. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se eu me apego a uma xícara e, e eu gosto da maneira como essa xícara está, então eu peguei uma xícarazinha aqui de exemplo, né? Essa xícara, ela está intacta, né, há muito tempo. E se eu me apego, mas ela é de porcelana e existem muitas coisas que podem alterar a maneira como essa xícara está no momento. Então, ela é branca, o uso constante com café, por exemplo, outros materiais podem atrapalhar a coloração dela. Ela é pintada e o atrito pode tirar as tintas. Eu posso ser descuidado e acabar deixando ela cair e ela se quebrar. É... Ou mesmo o uso natural do desgaste ao longo de talvez milhares de anos
fará com que essa xícara, em algum momento, ela deixe de ser como ela está, né? Esse é um exemplo de como as coisas são impermanentes. Se eu me apego a ela da maneira como ela está aqui, isto é, se eu amo a xícara, né, e tenho um sentimento e quero que ela permaneça da maneira como ela está, em algum momento eu posso sofrer, porque o fato dessa xícara ela ser potencial, ela, aliás, ela é impermanente, né? O estado dela atual, em algum momento na, na história do mundo, deixará de ser o que ela é. Isso me fará sofrer, né? O sofrimento ele advém ah, de eu estar apegado a, por exemplo, essa xícara e, e não conseguir lidar com o fato de que ela, por exemplo, quebrou. Se eu deixar ela cair, né, eu não consegui lidar com essa situação. Então, essa lógica argumentativa, ela faz bastante sentido, ao meu ver. Eu não consigo imaginar algo hoje no universo que seja imutável, né? Que não seja passível de sofrer mudanças, é, e então que não possa se tornar outra coisa. Pensamentos mudam, né? As pessoas elas mudam suas aparências, as suas formas de agir, os objetos eles se vão por desgaste natural ou por acidente. As pessoas elas falecem, né? As pessoas elas morrem e mudam de ideia, conhecem outras pessoas, né? Então, por exemplo, relacionamentos podem durar para sempre. Mesmo relacionamentos interpessoais, eles são passíveis de mudança. As amizades, elas trocam ao longo da vida, né? A gente conhece outras pessoas, onde a gente vai se aproximar mais, vai se afastar. Algumas amizades tomam determinados rumos que não condizem com os rumos que a gente está tomando na nossa vida, e isso acaba sendo passível de gerar uma separação. Relacionamentos podem ser assim, apesar do amor, né, e da vontade de deixar eles junto, os relacionamentos podem mudar também, né? O interesse pode deixar de acontecer, um interesse por outra pessoa pode acontecer. Então, até as relações interpessoais e as ideias, elas são mutáveis, elas podem deixar de ser aquilo que elas são. Faz muito sentido, total, para mim essa ideia de que as coisas são imutáveis e, por consequência, faz sentido argumentativo a gente se sentir mal quando a gente gosta muito do estado em que determinadas coisas estão e, porventura, esse estado muda. Faz sentido com que eu me sinta mal, agoniado, o sofrimento que o Buda vai trazer, né? Quando isso acontece. Só que, e aí quando eu comecei a pesquisar sobre o budismo, isso me veio à mente, tá? Isso começou a, a aparecer bastante na minha cabeça. E recentemente eu troquei o meu Insta, estou recebendo muito mais conteúdo budista. E isso vem frequentemente aparecendo em posts, em falas de monges e coisas do gênero. E tá me fazendo pensar bastante sobre isso. Só que, ao mesmo tempo que essa linha argumentativa faz bastante sentido, ela me parece muito difícil de ser quebrada, sabe? E é uma coisa que eu ainda não consegui compreender de fato dentro de uma vivência budista. Eu não consegui ainda
compreender qual que seria a solução para evitar esse sofrimento ou saber lidar melhor com esse sofrimento. Porque veja, o fato de eu saber que o sofrimento advém desse sentimento de apego a determinadas coisas, as coisas, né, o estado das coisas, apesar de eu começar a ver essa essa relação, é muito difícil a gente, pelo menos para mim, entender esse não apego, né? Então, se eu não quiser sofrer, eu não deveria ter apego às coisas. Eu pulo o salto lógico mais perto que eu enxergo, né? Se a gente quer ter uma vida, aliás, se o sofrimento ele advém do apego ao estado em que as coisas estão, se eu quiser uma vida com menos sofrimento, eu deveria trabalhar para não ter apego às coisas. E eu não cheguei a uma solução ainda do qual é a ação que eu preciso tomar para evitar esse apego, sabe? Como é que a gente não se apega às coisas? Talvez seja a minha criação, talvez seja pelo fato do lar e da sociedade que nós vivemos hoje, ela ser uma sociedade cristã, que advém de vários anos de filosofia diferente da filosofia budista, e talvez seja por isso que hoje eu não consiga pensar de tal maneira diferente, sabe? De tipo assim, como é que eu aplico esse conceito na prática? O que eu preciso fazer para evitar o apego, sabe? Eu ainda não tenho uma resposta para relação a isso. Porque, veja, quando a gente termina um relacionamento, é natural a gente sentir falta da dinâmica daquele relacionamento, seja de como a pessoa nos tratava, seja das questões mais sociais de ter um relacionamento. E essa falta, então, e esse sofrimento que está ligado a essa falta, advém eu entendo nesse momento, que do apego que tu criou com aquela pessoa, sabe? E como é que tu tem, então, por exemplo, um relacionamento com esta pessoa que não envolva o apego, sabe? E aqui eu acho que o relacionamento afetivo que eu comecei, mas ele não necessariamente se limita ao relacionamento afetivo. Eu quero dizer, todas as relações interpessoais, principalmente aquelas mais próximas, parecem ter e se manter em certo grau por causa de um apego de uma pessoa com a outra, sabe? Eu desejo que aquela, por exemplo, né, se eu fiz um amigo novo ou uma amiga, parte do que mantém essa inter-relação pessoal de amizade é o fato de eu ter um determinado apego pelaquela pessoa, de querer que ela esteja do meu lado. Isso, e isso se expande para relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, eu acho que de todos os tipos, sabe? Então, talvez seja esse o problema. Talvez o problema esteja em enxergar o cerne do relacionamento como um apego. Eu queria entender se tu que tá assistindo esse vídeo, se tem alguém assistindo esse vídeo, como é que você lida com isso? Se tu já parou pra pensar sobre isso, sobre o apego e sobre como
no fato de estar apegado com determinada pessoa ou determinada coisa, gerou um sofrimento quando esse estado se alterou. E existem vários exemplos, né? São términos de relacionamento, são amizades que não estão mais aí, são entes queridos que se foram. O ano passado foi um ano de 2024 muito conturbado, porque eu pude experimentar vários términos de diferentes maneiras, né? E términos aqui eu quero dizer de relações interpessoais mesmo, não necessariamente relações amorosas. Foram muitas pessoas que se foram no ano passado e, e é complicado assim quando elas lhe vêm à mente, sabe? Essa falta dessas pessoas e como lidar com essa falta. Eu fico pensando aqui, como é que eu trabalho para lidar com isso? Será que entender e trabalhar cada vez mais de que essa relação interpessoal, seja dos entes familiares, seja das relações amorosas, elas eram mutáveis e poderiam chegar ao fim, ou poderiam mudar, né? Tu poderia ter um amigo que tu virou um namorado virou um amigo, e aí tu tens mudanças nas dinâmicas que tu tem com essa pessoa. Ah, e se tu entender que as coisas são assim, talvez se tu, ao longo de vários e vários momentos, ficar repensando sobre isso, talvez um dia tu se convença de que é isso, né? E tu aceite as mudanças que aconteceram na vida. Mas, e como isso interfere nas relações atuais, sabe? Eu gostaria de verdade, se tem alguém que entende, que é budista ou que já teve, que tem essa visão mais semelhante a isso, comentasse aqui embaixo um pouco sobre como é que vocês enxergam essa relação, sabe? Como é que essa noção de apego e de evitar o apego, ela se dá na prática em relações, sabe? Como é que num relacionamento amoroso ou nos relacionamentos familiares, de amizade e tal, vocês trabalham para que o apego ele não ocorra ou para que o apego ele não cresça e como não ter apego com aquela pessoa, como tu consegue manter uma relação sem esse apego, sabe? Que eu entendo que faz parte hoje, eu entendo que faz parte da maneira como a gente se relaciona. Se a gente inicia uma relação, e aí aqui entenda a relação, né, como uma interação com determinada coisa, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, né? Como é que essa relação se dá? E como é que você dá manutenção a isso e trabalha com carinho? Eu acho que com objetos talvez sejam mais fáceis de entender esse não apego, porque não é todo objeto que a gente é apegado, mas eu entendo que com relações interpessoais, com relações entre pessoas, o apego parece ser um fator muito importante da relação, sabe? Me parece que essas relações elas duram e perduram por causa do apego. Se não há se não há esse sentimento, esse desejo de que as coisas elas estejam contigo, que as coisas que essa amizade, por exemplo, permaneça como amizade, vai haver uma coisa que é deixar essa amizade de lado. E aí, se não houver a manutenção desse vínculo,
ele pode deixar de ser um vínculo, pode vir a deixar de ser, né? E, e aí, tudo bem, sabe? Será que todo budista ele pensa assim? Eu inicio este vínculo e aproveito este vínculo enquanto ele existir, e se ele deixar de existir, tudo bem, porque foi bom enquanto durou. E se ele continuar existindo, ótimo. Será que toda relação que alguém com preceitos budistas tem com o mundo, ele advém disso, de eu inicio esta relação e dura enquanto durar e tá tudo bem. Não há um sentimento de preciso trabalhar na manutenção deste vínculo, sabe? Será que não. E como é que isso funciona do ponto de vista emocional, né? Como é que a gente gerencia nossas emoções e controla elas? Recentemente o meu avô faleceu e eu tinha muito carinho por ele. Obviamente eu tinha um apego por ele, eu não gostaria. Então voltando, recentemente meu avô faleceu e naturalmente eu tinha um apego por ele e sofro em virtude da falta dele, certo? E faz sentido que esse sofrimento advenha dessa falta, desse apego que eu tinha pela presença dele aqui e que o sofrimento advém justamente da ideia de que eu estava pegado com uma pessoa e a presença dela era muito importante. Só que ela é uma pessoa, portanto, ela é mutável e impermanente e ela se vai. Independente da maneira como se vai, todo ser humano está fadado a essa que provavelmente é a única certeza que nós temos, né? Que é a morte. Então, de fato, a gente já sabia que isso aconteceria, e no caso específico do meu avô isso estava muito mais claro, mas isso é papo para outro rolê. E mesmo sabendo que isso aconteceria, mesmo com isso em mente, dói, é triste, e eu não sei ainda como lidar com esse apego ao estado anterior dele, que era o estado de vivo, e que deixou agora, transformou-se para o estado de morto. E isso é complexo, eu acho, e não tem uma resposta. Então, esse vídeo provavelmente está bem confuso, mas ele é só um insight aqui para você que está ouvindo, e mais para mim poder externalizar essas visões, mas um insight para você que está ouvindo e para que tu pense um pouco sobre isso, sobre essa questão do apego, sobre a questão do sofrimento advir do apego e como é que a gente lida com isso. Como é que eu faço para lidar melhor com o sofrimento e com as perdas que a gente vai ter na vida, já que isso é muito natural, já que as mudanças na vida vão acontecer independentemente do que eu penso, independentemente do que eu faça, independente de quanto dinheiro eu tenha, não importa nada disso, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, elas deixarão de ser. E como é que eu lido com isso? Se você já parou para pensar sobre isso, ou se você está pensando nesse momento, ou se tu, sei lá, às vezes tem um monge budista assistindo esse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo
eu não tenho muito inscrito, esse vídeo provavelmente não vai ter lá muitos views, então eu vou conseguir ler os comentários e provavelmente pode ser muito útil essa discussão, né? Pode ser interessante para mim e para outras pessoas que porventura vão acessar esse vídeo, porque talvez elas estejam pensando um pouco sobre isso, e se tu já passou por isso ou se tu tem a resposta, seria legal que tu compartilhasse conosco aí, porque talvez isso ajude o mundo a ser um pouco melhor, se as pessoas saberem lidar melhor com isso. De todo modo, eu desejo tudo de bom para você que está assistindo esse vídeo e até uma próxima.